Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos. E vamos aqui mais uma vez explanar, sobre alguns temas que foram abordados por Kant, Immanuel Kant, esse filósofo de grande importância para a filosofia ocidental, principalmente dentro da questão da conduta humana. Então, ele fala, e hoje nós vamos estar citando sobre a questão da liberdade. Liberdade, será que realmente nós somos livres? Será que nós somos seres livres de fato, por natureza? Isso é um assunto bem polêmico, um tema muito polêmico, de várias concepções, do que vem a ser a liberdade. Então, eu trouxe essa frase aí de Kant, A liberdade é aquela faculdade que aumenta a utilidade de todas as demais faculdades. Faculdades, no caso que ele fala, faculdades mentais, dentro da própria razão. Então, quando ele fala a palavra faculdade, ele fala na palavra no nível intelectual. Então, a liberdade, ela vai estar ligada diretamente com a ação intelectual, com o raciocínio, com a atitude racional de cada ser humano. Trouxe essa imagem aí de liberdade, porque será que realmente nós somos livres, O que é que nos torna livre? E o que nos conduz à nossa liberdade? Então, para Kant, só se sabe o que é liberdade quem já perdeu, Então, a gente não precisa perder a nossa liberdade para poder saber o valor dela, É claro que existe liberdade e libertinagem. A gente não pode confundir esses dois termos, Libertinagem, ele não cabe a um comportamento humano, Ele diferencia a minoridade da maioridade, onde a minoridade é o agir por agir e a maioridade é agir por normal, regras, por um bem maior. Então, quando eu tenho uma ação que eu vou privilegiar o bem de todos, então eu estou tendo já uma conduta de maioridade. E dentro dessa minha conduta é o que ele chama de liberdade. Liberdade para agir para com o outro, Tanto que a minha liberdade, até esse tema vem dele, A minha liberdade termina quando começa a do outro. Então, nós temos, porque senão eu posso estar ultrapassando o meu limite, que é quando ele fala das normas e regras, para um bem maior. Kant e a liberdade. Para Kant, liberdade é o direito do indivíduo dar suas próprias regras, que devem ser seguidas racionalmente. Então, para ele, o agir racional, intelectual, a faculdade, do agir, é algo que tem que estar pondado dentro das suas regras, normas, visando a liberdade. Essa liberdade só ocorre realmente através do conhecimento das leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa. A liberdade é o livre-arbítrio e não deve ser relacionada com as leis. Então, nós temos que ter um livre-arbítrio, que é onde está a nossa liberdade. O que torna uma ação moralmente boa? A ação antigamente se escreviam assim, mas é ação normalmente boa. Então, nós temos aí a boa vontade, o dever, e para ele colocava como imperativo categórico. Imperativo categórico são aquelas máximas, que nós temos que ter pondada dentro da lei. Então, a boa vontade, nós temos que cumprir o dever pelo dever, sem esperar nada em troca, Tem que ser, determinada apenas pela razão. Então, observem bem que para Nietzsche, a razão está ligada diretamente com as nossas atitudes racionais. Então, nós não podemos ter uma razão que não vai servir como ação entre as pessoas. E nosso dever ter uma boa vontade, ou seja, nosso dever é agir de forma racional.
né? Então, nós temos aí esse slogan que explica bem sobre a concepção de Kant acerca da liberdade. Bem, hoje foi rápido, né? Que a liberdade é um tema que eu ainda vou voltar com vocês presencial, para a gente estar falando sobre ela. E eu vou deixar lá no GR8 nossa atividade e aqui nosso pensamento, né? Que sejamos capazes de enxergar algo de bom em cada momento ruim que nos acontece. Então, que nós possamos ver as coisas boas em meio a tanto caos, em meio a tanta dificuldade que nós estamos passando. Mas que sempre lá no finalzinho tem uma luz no fim do túnel. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até a próxima.